A paz do Senhor. Na lição de hoje estaremos abordando o ministério do Espírito Santo na obra da redenção. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2021. O tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 2, que tem o tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O textual nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática, ela nos diz assim: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 13. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, compartilhar, pelo menos com um irmão do seu grupo do WhatsApp, do Facebook, nos ajude a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Iremos iniciar falando da ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade e da edificação dos crentes. A revelação suprema da graça de Deus é o seu plano para providenciar a redenção para uma raça humana caída através do sacrifício de Jesus. Vemos Deus agindo na vida e na história da humanidade a fim de levar o seu grande plano de redenção. A promessa messiânica aparece por toda a Bíblia. Em Isaías, o profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo e descreveu a redenção do Messias. E esse plano é um ato de um Deus triuno, que é acompanhado da promessa do Espírito Santo. E é confirmado no Novo Testamento também. Em Atos 7, quando Estevão narra a linha que os judeus acreditavam na redenção de Israel, porém ele, ali no seu discurso, ele insere Jesus como o ápice do cumprimento de todas as promessas. Na antiga aliança, o Espírito Santo não estava em todas as pessoas, embora houvesse a promessa de vir sobre todos. E aí sim se tornaria permanente. No Antigo Testamento, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele só vinha sobre profetas, reis, sacerdotes de maneira temporária e algumas pessoas para alguma coisa que Deus havia determinado, como foi no tabernáculo. Mas o Espírito Santo, ele vinha e não ficava, não era fixo, não era uma coisa permanente, as pessoas não eram casa permanente, mas era de uma forma temporária. E isso só veio se tornar permanente após a descida dele no dia de Pentecostes. Vemos a manifestação do Espírito Santo sobre várias pessoas em épocas diversas, habilitando-as para mais diferentes atividades. Vimos em José do Egito a capacidade da revelação de mistérios pelo Espírito de Deus, interpretou os sonhos de Faraó e também teve a sabedoria para administrar durante 7 anos de fome. Quem fez isso? Quem deu essa capacidade? O Espírito Santo de Deus na vida de José, salvando não só a vida de toda aquela nação, mas também de sua família.
Vemos também assim com Moisés, que cheio do Espírito Santo para comunicar a revelação e também escrevendo. Josué também, cuja confiança em Deus não foi abalada pelo tamanho dos gigantes na terra de Canaã. Pela imposição de mãos de Moisés, o Espírito Santo foi conferido a Josué, por isso ele tinha autoridade para comandar. Então podemos ver que o Espírito Santo, antes e depois do dia de Pentecostes, ele dava essa capacitação às pessoas nas obras específicas, como os profetas, os sacerdotes e os reis, e também em determinadas pessoas para alguma obra que o Senhor, alguma aptidão que Deus dava. E vimos que no Antigo Testamento, assim como aconteceu com Sansão, que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele matava um leão, e depois o Espírito Santo já não estava ali. E quando ele cai, tem aquela queda com Dalila, o Espírito Santo se afasta totalmente dele. Então vimos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era muito esporádica, era temporária, ao contrário de hoje, no tempo da graça que nós vivemos depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus disse isso aos seus discípulos horas antes do Calvário. Disse com muita clareza que a sua morte não seria o fim do seu ministério. Antes de poder enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, Jesus teve que, primeiro, ir para a morte na cruz, depois para a ressurreição, depois da ressurreição, por último, para a direita do Pai. Só então pôde mandar o Consolador no dia de Pentecostes. Vamos falar um pouco do ministério do Espírito Santo, a função e a obra dele. Esse ministério começa por dentro e não por fora. E o Espírito Santo é o nosso segundo Paracleto. Paracleto, pois o primeiro Paracleto foi Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo exerce a mesma função de Jesus que ele tinha com os seus apóstolos. Jesus era líder, amigo, conselheiro, pastor, advogado e consolador também. Então, a mesma função que Jesus tinha enquanto estava na terra junto com seus discípulos é o mesmo ministério que tem o Espírito Santo, porque ele está substituindo ele, porque ele falou que não nos deixaria órfãos, enviaria o outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. Em algumas Bíblias existem as traduções de Consolador, em outras alguns momentos está advogado, e em outros o Paracleto não tem só esse sentido, literalmente, de o Consolador. Literalmente, a palavra Paracleto tem o sentido do que é chamado para o lado de alguém, porque é um termo jurídico. Faz parte do ministério do Espírito Santo trazer consolo, sim, conforto e paz, mas é muito mais profundo que isso. Na verdade, Jesus, ele falou do Espírito Santo como nosso Paracleto, em um contexto que aí tem que ser lido, não é o texto e o contexto, num contexto de conflito, perseguição e de ódio em um mundo hostil. Jesus alertou seus discípulos que enfrentariam grande oposição por sua causa. E por isso precisaria de um Paracleto, precisaria de um advogado, precisaria de um consolador. Ele não estava mais fisicamente ao lado dele, mas enviaria o Paracleto para assisti-los. Na cultura grega, normalmente um Paracleto era um advogado de família ou alguém muito próximo. Eram advogados que assistiam seus próprios amigos, que ajudavam, orientavam, aconselhavam seus amigos em um julgamento e faziam não pela recompensa financeira, mas sim por amor, consideração, ajudando com sábios conselhos. Esse é o nosso Paracleto que nós temos hoje, o Consolador. Faz parte do ministério do Espírito Santo nos exortar, nos ensinar. Ele é o nosso professor, nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés,
dos profetas e do próprio Cristo. Ele é o que nos ensina, que nos orienta. O apóstolo Paulo descreve que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Nos guia em toda a verdade, ele ilumina a palavra de Deus, trazendo esclarecimento. Quantas pessoas têm muitas dificuldades no entendimento da palavra, mas quando nós pedimos a orientação, o ensino, a ajuda do Espírito Santo, é como se iluminasse a nossa mente quando estamos lendo as Sagradas Escrituras. Essa é uma das funções do Espírito Santo em nossa vida, não só em nós, mas em toda a igreja. O Espírito Santo deve ser para nós a primeira pessoa motivadora que nos ajudará e fortalecerá nosso relacionamento com Deus. É o Espírito Santo. Ele é tão necessário para a vida cristã que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Nosso ajudador, conselheiro. Antes de me relacionar com os homens, eu tenho que me relacionar com Deus, e isso só ocorre através do Espírito Santo. Quando oramos e não sabemos o que pedir, pois somos muito limitados, então o Espírito Santo é que nos ajuda intercedendo por nós. A primeira coisa que o Espírito Santo gera em nós é a obra da regeneração, o novo nascimento. Lembrando que sempre essa obra também é feita pela Trindade. Ela está envolvida em toda essa obra também da regeneração. Nós estávamos como mortos moralmente e espiritualmente. E é o que acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus. A partir do momento em que eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma, acontece a obra da regeneração. Começa a obra da santificação, que vai do momento que eu aceito a Jesus até o momento que eu descer ao pó. E isso tudo é obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. Mas que pecado? Quais pecados as pessoas às vezes pensam? Mas toda essa desobediência, de se entregar a Deus, o Espírito Santo convence as pessoas do seu pecado ao torná-las conscientes do fato de serem indignas de receber a misericórdia e a comunhão de Deus. Somente Ele conscientiza a pessoa da sua condição. O grave pecado é o da incredulidade e a rejeição da salvação em Jesus Cristo. E ele continua no texto: porque não creem em mim. Por não crerem, por não acreditarem, por causa da incredulidade, é que esse pecado impede de se aproximar, de enxergarem a luz que está no mundo. O Espírito Santo de Deus convence o homem que ele é réu e precisa conscientizar sobre o estado de perdição ao mostrar um meio de se salvar pela justiça de Cristo. Jesus explica: da justiça porque vou para o Pai. A morte de Cristo foi de fato a porta do perdão e da reconciliação, pois pela ressurreição de Jesus o opróbrio do Calvário foi cancelado. Ao vindicar a total justiça de Cristo, a sua morte expiatória abriria caminho para nossa redenção e sua volta ao seio do Pai. É o Espírito Santo que convence o mundo do juízo. O homem que crer em Cristo escapará do julgamento e da condenação. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 12, versículo 32. Aqui são dois julgamentos, um do mundo e o outro do príncipe deste mundo, que é Satanás. Não devemos esquecer que a ação do Espírito Santo é sobre o mundo no sentido de convencê-lo como meio de levar o homem a Cristo. O Espírito Santo, ele realiza a obra da salvação juntamente com o Pai, com o Filho, agindo através da ação contínua na vida dos crentes, justificando, ensinando, conduzindo, ajudando a perseverar no caminho da salvação.
Deus, o Pai, garante pela operação do Espírito Santo que os eleitos perseverarão na salvação até o fim de suas vidas, garantindo a cada um a vida eterna conforme prometido por Jesus Cristo. Só podemos conhecer Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Só temos fé pelo Espírito de Deus. E se fizermos ou fazemos algo para o reino ou no reino de Deus, também é por causa do Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, nosso consolador. Deus abençoe você que ficou até o final desse vídeo. Tenha uma semana abençoada e de decisões tomadas com a ajuda do Espírito Santo. E se Jesus não voltar, e se Ele assim permitir, nos vemos no próximo Resumo EBD.